A graça é irresistível. Um escravo não pode recusar ser vendido. Um escravo pode recusar ser vendido, irmão? O escravo está lá na senzala, mas aí vem um outro cara querendo comprar. Quanto custa esse escravo? Escravo aí? Se me dá aí 10 mil libras. Esse escravo aí. O escravo se levanta. 10 mil libras? Isso é uma humilhação para a minha pessoa. Esse valor é muito baixo. Não quero ser vendido. O escravo pode recusar ser vendido, irmão? Não pode. Um escravo não pode recusar ser vendido. Estou terminando. João 6. A graça ela é irresistível. Se Deus não fizesse segundo o chamado de maneira irresistível, ninguém seria salvo. Ninguém diria assim. Você viu que o primeiro chamado todos disseram não. João 6, 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Prestou atenção? Mas só que é o seguinte, os arminianos, e virou uma praga isso, e me perdoe a palavra, mas é uma praga, é o que mais atrapalha o cristianismo, essa teologia arminiana, de que os arminianos de hoje eles são mais astutos, não sei se são mais astutos, são mais sutis, eles, arminiano que eu falo hoje é o cristianismo geral, hoje a maioria ele não sabe que ele é arminiano, mas ele sabe, mas ele, tá nessa teologia. Mas qual que é o entendimento hoje em dia do cristianismo moderno, vamos dizer assim? Você falar arminiano, você está pensando que eu estou falando de algum ser extraterrestre, entendeu? Mas qual que é o entendimento da maioria? Aqui, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia. Jesus sabia porque sabia que ele era bom, Quando Jesus está dizendo que ele sabia porque ele sabia que a pessoa não ia se arrepender. Ele já conhecia o coração pela sua onisciência. Ele já conhecia o coração e sabia que ela não ia se arrepender. Mas aquele outro ali, mas Paulo, por exemplo, Jesus já sabia que ele era bom e que ele ia se arrepender. Então, é nesse sentido. Irmãos, não tem nada mais vergonhoso do que isso. Irmãos, a Bíblia tem metade da Bíblia, irmãos, metade é exagero, mas quase a metade da Bíblia fala que a salvação é de graça, e é pela graça, entendeu? E que o homem está morto, que ele é escravo, que ele não merece nada, entendeu? E aí você vem dizer que a pessoa, Deus sabia porque ele sabia que a pessoa ia ser boa? Não, aí a salvação não é de graça, a salvação é pela bondade do homem. Isso aí seria ridículo. E o próprio texto, aqui a continuação do texto, 65. E ele prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se não for bom, se não tiver alguma coisa de bondade, entendeu? Se não for um pouquinho melhorzinho que os outros. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Então, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Não tem esse negócio bonzinho, não. Não tem esse negócio. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abria o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Se Deus não abrir o seu coração, irmão, eu posso ficar aqui e espumar até o canto da boca, aqui tanto pregar, irmão. Se Deus não abrir o coração seu para você entender a palavra, você não vai entender nada. Vezes nada, vírgula nada. Entendeu? Para encerrar, 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Se ele diz escândalo para os judeus, loucura para os gentios, quer dizer,
que ele está se referindo? Quando fala judeus e gentios também, ele está se referindo a todo mundo, porque quem não é judeu é gentio. Está se referindo à humanidade toda. Então, a pregação ela é escândalo para todos. Compreende? Ela não é escândalo para o João, pelo Pedro, ela é escândalo para todos. Para quem que não é escândalo? Mas versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria. Viu? Ela é escândalo para toda a face da terra, sem exceção. Só não é escândalo para aqueles que foram chamados. Só os que foram chamados vão entender a palavra. Para encerrar. Pastor, mas agora eu estou preocupado, e se eu não fui chamado? Irmão, se você está aqui sem querer que você foi chamado, irmão, que besteira é essa? Nunca mais pense uma coisa dessa. Nunca mais pense um absurdo desse. Você está aqui sem querer que você foi chamado. Esquece o resto. Você não pode ter dúvida. Ora as bolas, você está aqui e vai perguntar para mim, mas então eu tenho dúvida. Todos que estiveram ouvindo essa mensagem têm que crer que você foi chamado. Tem mais aqui, pensei que tinha acabado. Apocalipse 5:9. Entoava um cântico dizendo: digno és tomar o livro de abrir os selos, porque fostes morto, teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Presta atenção aqui. Deus comprou. Se ele comprou, se o João comprou um escravo do Paulo, o escravo agora não é mais de Paulo, ele é de João. João comprou. Agora, pergunto eu a vocês, se Jesus tivesse comprado toda a humanidade, ninguém iria para o inferno. Ele não comprou a todos, ele comprou os escolhidos, meu Deus do céu. Entendeu? Aqui, todos que procedem de toda a tribo, mas todos que procedem de toda a tribo, que tem gente de toda a tribo que foi escolhido, que vai ser salvo, mas não significa que todas as pessoas de todas as tribos, de toda a face da terra, vai ser salvo, irmão. Se Deus tivesse comprado a todos e a metade seria, não seria salvo, a obra de Deus teria falhado. Não faz sentido. Isso que nós pregamos não é doutrina nova. A doutrina nova é o que está sendo pregado em 99% dos púlpitos por aí. 99 é muito, 90% dos púlpitos por aí. Isso aí é que é doutrina nova, inventada pelo homem. Isso aqui nós estamos voltando às Escrituras. Nós estamos voltando aos reformadores. A igreja reforma. A igreja reformada, quando fez a reforma protestante, mudou a história da Europa, até as leis civis mudaram. Mesmo ele não tendo poder de Estado, o cristianismo influenciou tanto, que influenciou os políticos, que influenciou os legisladores, influenciou a Europa, Estados Unidos, tudo foi transformado. A Europa, Estados Unidos nunca mais foi a mesma. O cristianismo de hoje aumenta, quanto mais aumenta o homossexualismo, mais aumenta o pedofilismo, mais aumenta, porque não são crentes de verdade, tudo crente de mentira. Segunda Coríntios. Irmãos, é triste dizer. Mas a Bíblia diz que você conhece a árvore pelos frutos. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: pastor, mas você não pode julgar assim. Mas a Bíblia diz que tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom. E você conhece as árvores pelos frutos. E pelo que eu tenho visto, que eu conheço aí, que eu vejo, assim, as pregações aí de muitos pastores não são salvos. A maioria dos pastores de hoje não são salvos, não são nascidos de novo. Não são nascidos de novo, porque os frutos provam o contrário. A pessoa não conhece a palavra, entende tudo errado, é o mau testemunho, faz tudo errado, não são salvos. Por isso que o cristianismo de hoje não muda a cidade, não muda o país, não muda a lei, não muda nada, não muda ninguém. Muda sim, muda para pior cada vez mais. Segunda Coríntios 4,
3 e 4. Aí tem sempre aqueles que vai dizer assim: pastor, mas é certo criticar? Você pode ouvir e entender isso como uma crítica, mas eu não entendo muito como uma crítica, né? Eu entendo como a palavra de Deus diz: reprovai as obras das trevas. E não existe obra das trevas maior do que pastores no púlpito pregando mentira. Não existe. Esta é a maior obra das trevas que existe. Jesus treinou os discípulos 3 anos e meio. E parece que os discípulos queriam, né, já sair para a batalha. Falou: não, chegou a hora ainda não, vocês não estão preparados ainda, né? Eu não estou dizendo que você converteu, você já pode pregar, mas pregar para o vizinho, pregar. Agora, pregar de púlpito tem que estar preparado. Quem não está preparado só faz o estrago. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Tem que conhecer o Evangelho. Tem que estudar. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, é para aqueles que não foram escolhidos. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Né? Lembra? Nesse caso aí, qual foi o Deus que cegou o entendimento? Foi o Deus deste século, foi o Deus com letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma. Que o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Né? Mas foi ele que cegou o entendimento. Mas ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não... né? Que não iriam crer, daqueles que não foram chamados, daqueles que Deus permitiu que ele cegasse. Lembra? O diabo não faz nada, vírgula nada, vezes nada, se não for permitido por Deus. Nada. Se o diabo cegou o entendimento desses incrédulos, ele cegou porque Deus permitiu. Porque isto é muito claro, esta doutrina. O diabo não faz nada, vírgula nada, sem ser permitido por Deus. E se Deus permitiu ele cegar o entendimento, é porque não eram escolhidos. Porque Deus sabia que aqueles ali não iam se converter. Porque não foram escolhidos de Deus. Amém? Voltemos às Escrituras, voltemos ao verdadeiro Evangelho. Essa é a nossa luta. Voltar às Escrituras, voltar ao verdadeiro Evangelho. Porque o cristianismo moderno se perdeu totalmente, 100%. 100%. Né? Se perdeu. A palavra se perdeu. Estou dizendo 100% no sentido que ninguém não tenha ninguém salvo. Estou dizendo que, né, não existe mais. Os que são salvos é porque é a misericórdia de Deus mesmo. É porque foi escolhido e Deus, né, tem. Mas não por causa desse evangelho que está sendo pregado por aí. Converteu porque Deus chamou mesmo, ele convertido mesmo. Entendeu? Aqueles que são eleitos de Deus. Aqueles que são eleitos de Deus, eles não convertem por causa desse evangelho que está sendo pregado aí. Eles convertem, sabe por quê? Sabe por quê que eles convertem? Porque a Bíblia é clara. Né? Se não pregarem, se não falarem do evangelho verdadeiro, as pedras falarão. As pedras falarão. Meus eleitos serão convertidos? Não tem jeito.